primeira palestra de hoje à tarde vai ser da Marina Figueiredo. Ela é professora das minhas filhas, que são gêmeas. Elas estudam numa escola que tem também professores de Libras. Então é bem legal, porque elas já estão aprendendo tanto o português quanto a Libras. E a Marina, ela vai falar sobre as reflexões sobre o ensino da língua brasileira de sinais na educação infantil. Então, tudo a ver com o trabalho que ela exerce lá nessa escola. A Libras é uma língua reconhecida por lei. Ela tem a modalidade visual e espacial, diferentemente da língua oral. E o ensino da Libras é garantido por lei para crianças e jovens surdos. E claro que a Libras é a primeira língua dessas pessoas. Ela trabalha nessa escola chamada Aquarela, que é uma escola que abriu nesse ano agora, uma escola muito nova e muito legal. É uma escola infantil com crianças até 6 anos. Então ela vai falar um pouco aqui da experiência dela, né, de como é ensinar Libras para bebês e para crianças pequenas. Eu vou falar um pouco aqui sobre a Marina. Ela é cearense, ela é surda, bilateral profunda, ela é oralizada e sinalizante, ela é membro da comunidade surda e apaixonada pela sua cultura surda. Ela é formada como técnica de instrução de Libras pela Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira. Ela é certificada em proficiência para o uso e ensino de língua brasileira de sinais. Ela também trabalhou como estagiária no ensino de Libras, no ensino fundamental, instrutora de Libras, e atualmente ela faz graduação em licenciatura de Letras Libras na UFC. Então agora a gente vai convidar a Marina, e é uma honra tê-la aqui conosco, e ela vai explicar um pouco mais sobre o ensino dessa língua brasileira também, que é Libras. Dá para filmar direitinho onde eu estou aqui, a posição? Tá bem. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente e falar um pouquinho sobre a importância desse ensino, né, para crianças, ensino de Libras para crianças no ensino infantil. Só que a gente tem que começar questionando por que é importante, então, ensinar crianças Libras. Então, é uma reflexão que a gente vai fazer sobre isso. A apresentação vai ser sobre isso. E também eu vou apresentar um pouquinho da minha experiência nessa escola, que foi dito antes, né, a Escola Aquarela, que é ensino infantil para bebês até 6 anos, e que abordagem nós usamos na escola. Antes de falar da experiência em si, né, da minha experiência, eu vou falar um pouquinho sobre as abordagens que a escola usa para o desenvolvimento dessas crianças. A Escola Aquarela, ela inaugurou no dia 9 de novembro do ano passado, em 2017. O ano letivo teve início no dia 29 de janeiro desse ano, de 2018. Então, a gente pode dizer sim que é uma escola nova, né, recente. E a Escola Aquarela, ela oferta, né, 5 elementos, né, de 5 formas para esse desenvolvimento dessas crianças. Primeiro, ele oferta, né, a proposta é dar uma autonomia ou desenvolver a autonomia da criança. A autonomia não quer dizer que a criança vai se virar sozinha ou deixar que a criança não tenha supervisão, muito pelo contrário, essa supervisão ela acontece pelos professores. Lá na escola, quando eu posso até exemplificar como que acontece esse tipo de autonomia, né? Então, crianças de 1 ano, por exemplo, elas já se alimentam sozinhas, com supervisão, mas para que elas desenvolvam essa autonomia de se alimentar e ter independência nesse tipo de ação. A gente também trabalha com o aprendizado em si, né? Então a gente tem atividades práticas para que as crianças criem, né, essa experiência e essa experiência desenvolva o seu aprendizado. A gente também trabalha, né, ou tem o objetivo de desenvolver e de estimular a convivência entre as crianças, né, para que as crianças convivam e se relacionem em si, não só criança com criança, mas também criança com o adulto, com o professor.
E isso, de certa forma, também ajuda que elas desenvolvam sua cognição e seu conhecimento. A gente também trabalha com o aprendizado sensorial, né? A gente tenta desenvolver a experiência também por meio de contato com elementos, com brinquedos, para que a criança também consiga desenvolver isso. E também a gente estimula essa relação afetiva, que ela, por sua vez, também vai ter com outras crianças e com os professores. Então, são esses 5 objetivos que a escola ela, preserva e estimula. As abordagens usadas na escola são 2 principais, né? Dentre outras, nós temos essas 2. Nós temos a abordagem Pickler, que é uma abordagem que tem por objetivo, né, trabalhar com crianças de 0 a 3 anos. E essa abordagem, ela tem, o objetivo principal é desenvolver a criança a autonomia e que ela possa, sozinha, buscar conhecer, buscar aprender. E aí a gente começa mesmo pelas práticas básicas da vida, por exemplo, como andar, né? Então, o engatinhar da criança permite-se que ela faça isso só, e que a criança, por sua vez, procure se apoiar em coisas, né? Em cerquinhas, em cadeiras, e elas sejam estimuladas para que elas busquem esse tipo de apoio. Outra coisa que a gente também deixa que aconteça, né, que isso não quer dizer que a gente não está prestando atenção, mas que é supervisionada, que a criança tem esse momento de levantar e cair, para que ela consiga, sozinha, entender e também conquistar confiança. Né? Então, essa é a abordagem Pickler, e essa abordagem, ela busca, né, ela tem por objetivo que a criança crie essa autonomia sozinha. Um outro tipo de abordagem que é usado lá é Emílio Reggio. As pessoas conhecem essa abordagem como pedagogia da escuta, ou pedagogia da escuta, que tem na sua base que a criança ela consiga aprender e ela produza, né, a sua fala, e o adulto, por sua vez, ele não vai ficar corrigindo ou tentando mostrar para a criança a forma certa, e sim escutar, né? O nome já diz tudo. Então, ele procura, nós, professores e adultos da escola, nós procuramos escutar o que a criança tem a dizer. Porque nessa escuta, a criança também desenvolve a sua ideia, né? Ela desenvolve e estimula a sua criatividade, e isso acontece não só em línguas orais, como aqui no Brasil a língua portuguesa, mas também em língua de sinais no Brasil, Libras. Isso na Libras acontece quando a criança começa a fazer o apontamento, né? Quando ela começa a apontar para os objetos, quando ela começa a fazer os sinais, né? As palavras em língua de sinais, os sinais, e aí a criança consegue produzir, e os adultos estão ali para recepcionar aquela produção. Então a escola, ela tem, né, traz em si, né, muitas abordagens, mas eu não vou falar desses autores principais, essas inspirações para a escola. Eu tentei escolher só esses 2 principais, porque se eu for falar cada um deles, eu vou fugir um pouquinho do tema da palestra de hoje, que é sobre a minha experiência na escola com o uso da Libras. Então, a escola, ela é uma escola bilíngue, ela tem o português e a Libras. Português falado, no caso, as crianças usam o português lá, e elas também usam a Libras. E é interessante a gente dizer a habilidade que essas crianças têm de desenvolver e aprender muito rápido a Libras, né? Então a gente percebe que na escola eles utilizam entre eles, os colegas, né? As crianças utilizam entre eles a Libras também para se comunicar. A gente também tem que falar um pouquinho sobre o valor ou o significado dessa língua, né? O que é Libras? A Libras, ela não é mímica como se pensa, ou não é uma linguagem sem sentido, sem significativo. Não, a Libras é uma língua, ela é equivalente, ela é igual, né? No sentido de existir, ter regras como qualquer outra língua oral. A gente tem a língua oral e usa, né, a produção, ela é oral auditiva nas línguas orais, e a língua de sinais, ela tem a modalidade sinalizada. Então, Libras, né, significa Língua Brasileira de Sinais,
E ela é uma língua reconhecida nacionalmente, né? Eu trouxe aqui o número da lei, a Lei 10.436 de 2002, e o decreto que regulamenta essa lei, que é a 5.626 de 2005, que reconhece essa língua como uma língua de fato, uma língua usada pela comunidade surda para se comunicar, para interagir. E eu trouxe também um outro documento, que é o PME, que é o Plano Municipal de Educação, que ele traz essa proposta de implementar em escola municipal de 2015 a 2025, né? Esse plano tem como meta implementar a língua de sinais dentro da escola. A gente sabe que, infelizmente, hoje a Libras ela não é uma língua tão reconhecida pelas pessoas, conhecida pelas pessoas. Então, a meta, né, desse plano, eu trouxe as 3 principais. A primeira é implementar na escola, né, a modalidade bilíngue também, que aí bilíngue com as 2 línguas, português e Libras, para esses estudantes matriculados surdos e ouvintes. Mas o ouvinte também precisa aprender a Libras, né? A gente hoje tem apenas uma escola com essa proposta bilíngue, que é uma escola municipal, que é a escola Surderlan, e ela fica no Itaperi, no bairro Itaperi. E essa escola é uma escola municipal bilíngue, que tem surdos e ouvintes que usa a língua de sinais como língua de instrução. Não temos conhecimento de outras escolas, né? A gente tem hoje a Aquarela, né, que é nova, começou esse ano, mas a gente não sabe como é que está se o futuro é promissor ou não. A gente não tem ideia de como é que vai acontecer, se vão surgir outras escolas, mas a gente sabe que o plano ele prevê. A outra meta do plano é contratação de intérpretes para essas escolas. Eu não posso dizer aqui que todos os surdos matriculados na escola precisam de intérprete, né? Mas aqueles surdos que têm a língua de sinais como sua língua, né, que utiliza a língua de sinais, a Libras, para se comunicar, ele precisa ter um intérprete. Porque a gente tem que entender que o surdo, né, eles não são todos iguais. Aí tem aquele surdo que ele não utiliza a língua de sinais. Então, tendo o surdo que é falante de Libras, o PME ele prevê, né, que tenha um intérprete na sala de aula para esse aluno. Outra meta, né, do que o plano traz é garantir o ensino de Libras como uma disciplina obrigatória na educação básica. Nós temos isso hoje. Qual é a escola que tem a disciplina de Libras como uma disciplina, né, na grade curricular, na matriz curricular? Então, é uma proposta que existe, que a gente tem que lutar para que essas escolas comecem a criar essas disciplinas também. Se há, é muito pouco, né? Então, a gente precisa mesmo ver. Como eu falei anteriormente, a gente falou um pouco sobre Libras, né, o papel dela no nosso meio social, a legislação. Eu vou falar um pouco sobre como ela, enquanto língua, ela é uma língua que vai propiciar aos surdos e ouvintes a um desenvolvimento linguístico comunicativo. A aquisição de uma língua, como vocês sabem, ela tem um processo que é próprio enquanto primeira língua e existe um outro processo como segunda língua. Mas como nós falamos isso, né, na infância, né, isso se distingue, tem outras relações. Então vamos pensar o seguinte: a Libras, ela pode ser, né, adquirida por surdos e ouvintes. Por ouvintes, ela vai tornar ali, ter um papel como segunda língua. Será que vai ser sempre assim? Depende. Tem crianças codas, a intérprete que hoje, né, está interpretando nesse momento, ela é coda. O que é coda? São pessoas filhas de pais surdos, pessoas ouvintes filhas de pais surdos. Então, em casa, ela aprendeu com esses pais a Libras, adquiriu essa língua num primeiro momento. Como acontece com ouvintes, né, em lares, em familiares, de pais ouvintes e filhos ouvintes.
Por isso que não é tão certo que sempre a Libras vai ser segunda língua para pessoas ouvintes. Ela pode ser, sim, a primeira língua. Mas, de um modo geral, ela tem esse papel de segunda língua. Certo? Já falei sobre os ouvintes. E agora os surdos? Os surdos, a Libras, ela é sempre a primeira língua. Na verdade, muitos surdos aprendem, né, têm acesso, contato com a língua posteriormente. Né? No primeiro momento, eles têm acesso à língua portuguesa. Isso se deve a muitos fatores, né, fatores familiares, sociais. Né? Muitos deles têm familiares ouvintes e, por isso, aprendem primeiro português. Mas por que a Libras assume esse papel de primeira língua? Porque não tem a ver só com o tempo. L1, primeira língua, é a língua que você adquire espontaneamente, que te gera um conforto linguístico. E essa segunda língua, ela já não é adquirida espontaneamente. Você passa por um processo de aprendizagem muito mais sistematizado. Né? E muitas vezes ela depende, através da sua experiência, dessa primeira língua que você adquiriu. Né? Por que os surdos não vão aprender espontaneamente uma língua oral? Né? O impedimento auditivo mesmo. Se você pensa assim, mas eu conheço um surdo que consegue se expressar bem em língua portuguesa, ele faz leitura labial, mas mesmo assim, aquela língua, ela tem, vamos dizer assim, uma dificuldade. Né? Vocês que são ouvintes, escutam bem e conseguem ali perceber nuances, diferenças na hora da produção e da recepção dessa língua. Né? Os surdos não, vão ter muitas dificuldades. Por isso que muitos surdos, mesmo aprendendo primeiro a língua portuguesa, quando tem acesso a uma língua de sinais, ele aprende com uma naturalidade, uma fluidez, né, que não acontece com a língua portuguesa. E é preciso destacar ainda que a maioria das crianças surdas são de lares, né, de pessoas ouvintes. 95%, né, algumas pesquisas relatam esse número, são pessoas surdas que vêm de lares com famílias ouvintes. E só 5%, 4% surdos têm ali na sua família outras pessoas surdas. Isso é preocupante, porque essa família provavelmente não vai saber Libras. E isso gera ali um problema no desenvolvimento daquela criança surda. Porque, né, a limitação passa por um processo de aceitação do filho com deficiência, tem uma limitação também social, e aí as experiências que essa pessoa pode desenvolver em relação à aprendizagem, à aquisição da linguagem, elas podem ser difíceis, podem ser limitantes. Aí, dependendo dessa experiência, ela vai conseguir ter fácil essa aquisição ou não. Como eu disse, se a gente pensar no processo de primeira língua, ele tanto acontece, né, da mesma forma entre uma língua oral quanto uma língua de sinais. Essa imagem, ela retrata isso. Uma criança surda, você vê ali na primeira imagem, uma mãe com um bebê, ela não sabe que o filho é surdo. E ela vai, normalmente, falar, interagir com o filho na língua que ela produz, que é a língua portuguesa. E o filho não consegue receber esse estímulo. Enquanto uma criança surda, com uma mãe que sabe língua de sinais, ou surda, o estímulo ele é adequado, porque ele é na língua que ela está ali apta a adquirir espontaneamente. Mas um dado relevante é que, de certo modo, mesmo os surdos que não têm acesso a essa língua, né, a partir do gesto caseiro, ele consegue começar a desenvolver. Claro, de um modo limitado, porque gesto não é língua, de um modo geral, e ele não vai possibilitar o desenvolvimento da cognição, né, da inteligência dessa criança. As pessoas pensam assim, mas uma criança ouvinte, o pensamento, ela não pensa ainda nada, né? Por que é importante, né, que ela tenha acesso a essa língua nessa idade, de certo modo? Né? A Aquarela, nós recebemos lá bebês com 8 meses. 8 meses. E a gente lá com essas crianças, né, todo o dia, né, durante todos os momentos, por exemplo, no momento do banho, a gente vai
falando com a criança. Né? Uma criança surda, você vai dizendo, olá, isso em sinais, olá, vamos agora tomar banho. E ela vai balbuciando com as mãos. Enquanto uma criança ouvinte, ela recebe o estímulo na língua portuguesa. E essa criança ouvinte também poderia receber esse mesmo estímulo na língua de sinais, porque ela está numa fase propícia para isso, né? Um aprendizado muito rápido em relação às línguas. Uma outra criança com 1 ano, ela todos os dias, quando ela me vê na escola, eu estou lá conversando com outras pessoas, ela vai me procurar, fica me chamando a atenção. Oi, professora. Ela não sabe ainda sinalizar do modo certo, né? Ela sabe que eu sou surda e já, quando vai falar comigo, ela precisa de algum modo sinalizar. E eu estou lá na escola, fazendo, né, assim, meus afazeres, e encontro uma outra professora, e eu vejo assim, essa professora de longe com um bebê. E assim que esse bebê ele olha para mim, ele vai fazer algum movimento com a mão. E a professora, já sei, a criança viu a Marina de longe. É muito engraçado isso. Crianças com 1 ano, na hora da alimentação também, eles começam a sinalizar aquilo que a gente vai produzindo para eles, né, nesse dia a dia. E a imagem tenta retratar isso. A criança está nessa fase, né, sendo ela surda ouvinte, propícia para estimular e desenvolver a linguagem. Como eu falei anteriormente, isso é comprovado, né, na própria prática, né, a importância de dar, né, ofertar para crianças várias línguas, isso se destaca e tem um impacto muito grande na sua vida, ao longo né, toda essa vida até a vida adulta. Porque uma criança que tem acesso a mais de uma língua, ela vai achar muito mais natural, né, encontrar pessoas que dominam, que falam outras línguas, ela vai reconhecer o mundo de outras formas, novas perspectivas. Então, se abre de fato um mundo. Não é aquilo, ela vai aprender isso e vai perder em outra coisa. Não, ela só agrega valor. Então, esse aprendizado, ele é também difusor para outros contextos. Essa criança, ela aprendendo Libras, ela vai poder levar isso para a sua família, para seus amigos, sobre essa língua. E quando ela adotar ou escolher uma profissão, aquela profissão que ela almejar na sua vida na adolescência, se ela receber e ela precisar atender uma pessoa surda, aquilo vai ser mais natural, né? Ela vai ver com mais naturalidade essas diferenças linguísticas, culturais, porque nós vivemos uma sociedade que é essa, bem diversificada. Hoje, quando encontramos, né, pessoas, né, de diferentes grupos, minorias, elas geralmente relatam preconceito. E muitos eu vejo dizer assim, para que eu vou aprender Libras? Ela que vai aprender a minha língua e não eu a dela. Né? Quando eu for, por exemplo, ao médico, eu vou tentar sinalizar, a maioria deles sempre, nunca há uma comunicação. Há 2 semanas atrás, eu fui ao hospital, precisei de um atendimento, e um médico soube que eu era surda e veio falar comigo. Me emocionei, porque ele sabia sinalizar, falar comigo diretamente. Ele me explicou uma coisa simples, né? A receita, né? Agora a medicação, os horários. Eu me senti tão respeitada, eu achei isso tão importante. E eu penso, quanto mais crianças tiverem essa experiência, né, isso vai acontecer muito mais. Nós estamos num país muito grande. Sabe quantos surdos tem pelo Brasil? Muitos surdos. E aí são muitas línguas que vivem nesse mesmo país. A gente não tem que pensar que é só a língua portuguesa. Então, se a gente oferece esse aprendizado na escola, as crianças têm essa oportunidade, essa experiência. Realmente é uma quebra de barreiras, né? Barreiras sociais, linguísticas, deixei ali em destaque no meu slide, culturais. E ela favorece aí uma verdadeira aliança, né, entre as pessoas, de um modo inclusivo. Eu vou falar agora um pouco também da minha experiência na escola, né, ensinando Libras para aqueles alunos, né, diferentes grupos. Nós temos 3 grupos, que é o berçário, o infantil 1 e o infantil 2 e 3. Desde o berçário, eles
as crianças ficam lá de 0, né, a idade que ela chega, até 1 ano. Chegam às vezes com 6, 7 meses e ficam lá até 1 ano no berçário. E como é que eu vou ensinar Libras no berçário? Não é um ensino formal, né, como acontece com crianças maiores, né? Não é ensinar um sinal, vocabulário, não é. Eu interajo com ela na língua. E aí ela vai, com a experiência, também entendendo e adquirindo. Não vou ensinar, isso aqui é o sinal de tal, isso aqui é o alfabeto, não. Uma criança nessa fase, da mesma forma como a outra professora vai lá, fala com ela, interage, eu interajo em Libras. Então, no momento que eu estiver lá responsável por essa criança, se for na hora da alimentação, se for do banho, eu vou fazer sinalizando, eu vou sinalizar com ela. E aí, às vezes interajo entre outras crianças também. A gente usa também alguns recursos didáticos com imagens, né? E eu vou contando histórias. E eles gostam muito, porque as expressões faciais eu coloco em destaque e eles acham isso assim uma coisa muito legal na contagem, né? Eles acham engraçado, interagem muito bem. Então, na contação de histórias, né, interagindo em todos os momentos que a criança passa, né, dentro da escola. E aí é na interação, na conversa. Já para o grupo infantil 1, as crianças já estão um pouquinho mais velhas, a convivência, além da interação, né, que acontece no berçário, a gente começa a trazer alguns recursos pedagógicos, materiais pedagógicos. Se a gente vai trabalhar cores, normalmente a gente deixa a criança espontaneamente escolher um objeto, uma cor, e aí eu vou apresentar o sinal daquele objeto, a cor daquele objeto, e ele começa a reproduzir, né? E eles já, nessa fase, já conseguem produzir também, não só compreender. E a gente também, não só eu com a criança, mas também entre as crianças, em pequenos grupos, a gente faz contação de histórias. E elas gostam muito desse momento. A contação de histórias é a que tem mais atenção delas, elas adoram esse momento. E eles começam sinalizando como, né? Eles começam com a pontuação e também, por exemplo, ele quer dizer assim, eu quero ir para aquele lugar. Ele usa muito do gesto. E para quem... mas o que é o gesto, né? Vou fazer aqui uma comparação. Uma criança ouvinte, quando ela está começando a falar, ela não consegue produzir ali um som igual, né, dentro da língua que tenha significado. Ele vai produzindo sons diversos. Né? Por exemplo, se ela for ver um animal, o cavalo. O sinal de cavalo é aquele que eu apresentei. Ela vai começar fazendo de um outro modo. Isso é um balbuciar. Né? Ou então o sinal de água. Ela vai fazer assim, que não é um sinal. Mas aquilo serve, né, é o primeiro passo para ela adquirir e aprender a língua. Com o grupo infantil 2 e 3, a gente consegue aprofundar mais, né, porque as crianças já estão ali não só convivendo entre si, a gente traz alguns gêneros textuais em Libras, como esse que eu coloco ali no slide. Gêneros? Em Libras tem gêneros também, sim, como em qualquer língua. Por exemplo, no momento da alimentação, a gente traz receita culinária, tem as historinhas, tem os teatros. Tipo, na receita, as crianças adoram esse momento. Elas adoram aprender tanto a receita como os sinais. Tem um momento que a gente vai, por exemplo, fazer um bolo de cenoura com elas. Aí eu trago algumas imagens mostrando o bolo, os materiais, né? Eles estão lá à frente delas. Gente, essa aqui é a cenoura. O sinal de cenoura é esse. Como é que a gente vai comer? Aí eles lembram, o coelho. Eu disse, sim, o coelho também come cenoura, gosta de cenoura. E a gente vai interagindo assim. Tinha uma criança com 3 anos e ela estava ensinando uma outra colega que não sabia. Naturalmente, não foi eu que pedi, né? Ela foi mostrar para a colega qual era o sinal de cenoura. E é muito legal esse momento.
Aí eu disse, como é que a gente vai começar? Aí eles ficam lá dando sugestão. Ah, é com a cenoura. A gente, não, é com os ovos. E aí isso a gente vai sinalizando e eles produzindo, porque eu puxo deles, né, a participação. E isso mostra como é possível também. Uma outra situação, um menino, ele estava no momento na piscina, né, na aula de natação, e tinha uma outra menina que eu estava conversando. Ela é muito curiosa. Ela estava vendo, nesse momento, também sobre a alimentação, alguns sinais, tinha alguns quadros com imagens, que a gente estava interagindo com eles. Aí ele saiu da piscina, e a menina viu ele, essa criança chamou ele, e foi mostrar a ele, olha, senta aí. Manda o menino sentar, e eu assistindo tudo isso. Ela disse, olha, aquilo ali, sinal de cenoura, me copia. E a criança ia lá, era muito engraçado, ela copiava essa postura que o professor tem diante do aluno. Até eu recebo algumas interações, perguntas de pais, né? O pai vem me perguntar, é verdade que o sinal de obrigado é esse? Eu disse, sim, é esse, porque meu filho fica agradecendo em libras, alguma coisa em casa. Eu quero saber como é que eu vou responder ele de nada. E aí eu fui lá ajudar, porque é uma interação também importante levada para casa, né? E ela é contínua. No momento de contação de histórias, eu estava contando a história do Chapeuzinho Vermelho. E eles estavam num local externo, era um parquinho, e eu tive uma estratégia, tinha lá uma casinha. Eu disse, olha, essa casinha é a casa da vovó. Estava tentando contar a história usando esses elementos do parquinho. Tinha uma cesta também. E eu disse, não, a cesta que a Chapeuzinho Vermelho usa na hora que ela vai para a casa da avó. Aí eu peguei uma capa, né, e fui contar. E as crianças assistindo essa dramatização. Assim que elas me viram, eu disse, olha, Chapeuzinho Vermelho, vamos correr atrás dela. E eu perguntei o que acontece agora, depois desse momento. Aí elas ficaram lembrando da história. Ah, tem um lobo. Né? Elas não sabiam o sinal de lobo. Eles tentaram gesticular aquilo. E aí a gente contava histórias juntos. Né? Não eu sozinha e as crianças observando, mas elas também contando. Elas diziam, corre, Chapeuzinhos, corre que lá vem um lobo. Vai para a casa da vovó. E aí eu trocava também nesse momento. Né? Tirava a capa e botava uma peça de roupa dizendo que era a vovó. E eu perguntava, crianças, cadê o lobo? Ele sumiu? Elas diziam, ele sumiu. Fique aí. Né? Porque essa contagem de histórias que você traz à criança, né, para ela participar, né, é muito lúdico e também faz com que ela aprenda, desenvolva essa questão lúdica. E tudo em língua de sinais, né? Uma língua viva. E outras muitas atividades também que nós temos dentro da escola, que também são mediadas na Libras. Eu me lembrei de uma outra situação. Na última quinta-feira, pela manhã, a gente começou a ensinar as crianças o alfabeto em Libras. Não o alfabeto, né, de modo mais rigoroso, mas porque eles começam a aprender o sinal, o seu próprio sinal em Libras. E aí eu fui, sei lá, com a letra A. Quem tem que um nome com a letra A? Aí as crianças se identificam, fulaninho de tal, esse. E é um reconhecimento inicial, a partir do seu nome ou do seu sinal, né, das letras do alfabeto em Libras. Eu fiquei muito satisfeita numa situação em que uma aluna, que era muito tímida, sempre muito tímida nas interações, e ela sinalizava assim, como se fosse escondida. Ela não queria que ninguém visse. Aí na quinta, nessa interação, ela sinalizou para outros, respondia o que eu perguntava. Isso também ajuda não só com o aprendizado da própria língua, mas também de uma interação social ali, porque a língua de sinais ela usa muito o corpo. E eu vejo como um aspecto positivo, né, das crianças interagirem, né, perderem um pouco dessa timidez. Um outro aluno, eu tinha pedido a ele, falou, você vai pegar água para mim? E aí ele trouxe, e eu disse, muito obrigada. Aí ele já me respondeu, de nada. Aí um outro aluno estava assistindo,
ele estava olhando assim, nesse outro momento, eu queria chamar uma professora. Aí eu disse assim, olha, eu tento gritar, mas ela não olha para mim. Aí ele disse, calma, calma. Por favor, professora tal, vem aqui, a Marina está te chamando. As crianças são muito espertas, né? Elas conseguem perceber, elas interagem de um modo muito espontâneo. Ainda hoje, né, lá na escola, ensinar Libras para essas crianças é um aprendizado para mim, né? Porque a gente não está só seguindo manuais, regras de como ensino, mas porque a gente quer desenvolver de verdade uma comunicação efetiva entre as crianças na língua, que elas aprendam espontaneamente essa língua, que elas usem, né, no seu cotidiano, mas de um jeito lúdico, divertido, né, que faça significado para ela, né, que gere ideias e gere comunicação. Eu queria perguntar para vocês aqui, né, fazer uma pergunta de reflexão. Vocês conhecem outros lugares, escolas ou cursos de línguas que tem ali a oferta do ensino da Libras para crianças? A gente vê muito turmas, né, de outras línguas orais, inglês, espanhol, para crianças, mas e Libras? É muito recente, é muito difícil você encontrar aí iniciativas. Eu imagino que vocês, alguns aqui, estão, às vezes, surpresos com as histórias que eu conto aqui. Mas eu espero que essas histórias elas sirvam para essa reflexão e para iniciativas desse tipo. Eu vou concluir, são as minhas referências, e é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Agradeço a todos. Parabéns pela sua apresentação, Marina. Ela foi maravilhosa. Queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tive. Eu sou da Paraíba, lá de João Pessoa, trabalho lá junto com surdos e também surdos com outras deficiências, autismo ou síndrome de Down, outras elas, né? Uma deficiência intelectual. Eu pergunto, na sua escola tem crianças com outras deficiências? Como é que você interage com elas? Bem, a escola, né, como eu disse no começo, é uma escola recente, ela é nova, ela começou esse ano, né, então a gente hoje, né, o público que a gente tem na escola são de crianças ouvintes, mas isso pode acontecer mais para frente, né, a gente pode receber crianças com outras deficiências também. A gente tem que atender a necessidade da criança, né, a gente vai acolher as crianças que chegarem. Hoje a gente tem um público, como eu disse, de ouvintes, por ser uma escola nova, mas pode acontecer mesmo de chegar crianças com outras deficiências. Eu vou fazer uma comparação com a língua dos sinais da França, que eu acho que Libras, apesar de ter pouco reconhecimento, como mostrou, tem muito mais do que a língua dos sinais na França, que é oficialmente proibida por lei. Aí eu fico super entusiasmado, não sei se essa palavra existe em português. Desde 2007 é proibida por lei. O Sarkozy passou uma lei para defender a língua francesa contra o perigo do inglês. Aí essa lei, desde 2007, proíbe todas outras línguas no ensino, inclusive língua dos sinais francesa. E as escolas que existiam antes, a maior parte delas fecharam, que eram escolas públicas. Hoje em dia, elas não podem mais oficialmente receber um dinheiro do Estado, aí devem receber dinheiro por si próprio. Então, elas tiveram que se privatizar para poder continuar. E algumas delas morreram, e eu acho que mesmo se a situação não é tão legal no Brasil, em comparação a outros lugares, é muito legal. E era uma remarca, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a língua dos sinais na França. Como ela nunca foi muito oficializada, existe um monte de variantes regionais. Por exemplo, existe um site que é um dicionário, um vídeo de sinais. Aí você digita a palavra em francês, por exemplo, sei lá, como se diz cenoura,
Aí vai ter um vídeo, como você diz, em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade, porque os signos são diferentes. Será que a língua brasileira dos sinais ou libras também tem uma variabilidade tão grande assim? Ou ela é mais, como dizer, estandardizada, padronizada? Porque na França nunca foi padronizada e tem tantas variedades quanto as cidades, mais ou menos. Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque é uma dúvida de muitas pessoas, né? As pessoas primeiro pensam que a Libras é uma língua universal, né? Gente, não existe uma língua oral que ela é uma língua universal, não existe isso, né? Então a gente pode dizer que também cada país tem a sua língua de sinais e aqui no Brasil a Libras. Agora, para a gente comparar, por exemplo, a gente pode até trazer, né, comparações como, por exemplo, a língua brasileira de sinais e a língua americana de sinais. Em Libras, mãe é assim. Em a língua de sinais americana, mãe é desse jeito. Pai em Libras é assim, e a SL é pai é assim. Né? Então, a gente eu vou falar ainda, vou responder a sua pergunta, eu quero só introduzir, explicando primeiro qual a diferença de língua de sinais. Né? Então, a gente tem, cada país, a sua língua de sinais. Questão regional, né, se a gente falar do Brasil, no cenário nacional, a gente também tem alguns sinais diferentes. Como acontece com a língua portuguesa, né? A gente tem algumas palavras diferentes em regiões. Por exemplo, aqui a gente tem a macaxeira, tem mandioca, e em outros lugares macaxeira. Então, assim como a língua oral, no caso a língua portuguesa, existe a questão do regionalismo, a Libras também acontece porque a gente tem que entender que a língua está ligada à cultura daquele povo. Né? Então, o que aquele povo, a convivência dele, o que eles interagem, e ali influencia a língua usada por eles. Né? Então, existe sim alguns sinais diferentes dependendo da região. Por exemplo, em Libras, aqui, né, mais no Nordeste, a gente tem a mãe, assim, mãe, desse jeito, Nordeste, né, mais nessa nossa região, e no Rio a gente tem mãe. Então, uma palavra tão simples tem um sinal diferente, isso não dá uma confusão na hora de se comunicar? Não, porque é o contexto da fala que você vai identificar. Né? Às vezes você, como ouvinte, quando está falando e tem um sotaque diferente, uma fala diferente, você percebe e pelo contexto você vai entendendo o que a pessoa está dizendo. Então, existe sim variação linguística em língua de sinais, em Libras, assim como acontece em língua portuguesa, né, a língua oral do Brasil. Então, a minha pergunta acho que é até meio boba, né? É mais ou menos assim, por exemplo, quando eu tenho contato com Libras há cerca de... desde 12 anos, na realidade, 11, 12 anos. E uma vez eu fui a um colégio que tinham crianças que eram surdas. A pergunta que eu gostaria de fazer é verdade, assim, que, por exemplo, quando a criança te vê, ou a pessoa, assim, criança, jovem, adulto, te vê, ela acaba fazendo um sinal que represente a tua pessoa, que, tipo, pra ela, tipo, como que você é visto por ela, o que você representa, algo do tipo, ou é relativo isso? Essa pergunta não é boba, quero dizer, fico feliz com a sua curiosidade, na verdade. Então, como que é essa representação? Né? Como é que uma criança ou um jovem percebe o outro? Né? Uma menina surda, uma criança surda, quando eu chego para a criança, eu não chego para a criança, por exemplo, mostrando qual é o meu sinal em língua de sinais, porque eu sei que ela não vai conseguir compreender bem, mas eu mostro de alguma forma algo parecido. Tem uma criança, outra criança que usa aparelho, né, ela usa o aparelho auditivo. Aliás, eu uso o aparelho auditivo, né, a criança já percebeu e ela chegou perguntando para outra pessoa a meu respeito, né, de mim,
fazendo alusão ao aparelho. Então, com o tempo, né, para a gente mostrar para a criança como é que a gente é conhecido em língua de sinais, a gente pode usar o que é o nosso sinal já e tentar mostrar para ela o que é parecido para que ela consiga compreender. Isso sobre o sinal individual, né? O que é o sinal? O sinal da pessoa é algo característico dela, né? Então, quando a gente conhece alguém que não é da comunidade surda, com o tempo a gente começa a perceber como é a pessoa, qual é o jeito dela, se ela tem alguma mania, e a gente dá um sinal para alguém, e aí às vezes a pessoa não gosta, né? Tem criança que a gente faz de um jeito e não gosta, e aí muda aquele sinal. Eu posso, por exemplo, chegar para cá, você vai para uma criança e dizer, seu sinal é esse. Aí a pessoa diz, não gosto, eu prefiro esse. Então, a gente chega, o surdo chega para alguém e dá o sinal para a pessoa, mas a pessoa também tem a autonomia de dizer, não, eu prefiro assim ou assim. Né? Então, tem muito a ver, o sinal tem a ver com a comunidade surda, com a cultura surda, porque o surdo tem que ter contato com aquela pessoa todos os dias e identificar uma característica física da pessoa e a pessoa passa a ter um sinal por conta disso. Marina, a pergunta é a seguinte: quando a gente vai aprender uma língua, a gente tem que continuar interessado naquela língua ao longo dos anos, né? Para poder continuar, e tem que ter pessoas para praticar, tem que, por exemplo, nas línguas orais, viajar para o país ou falar com os estrangeiros. Então eu quero saber, na educação infantil de Libras, como é que você vai manter aquelas crianças interessadas ao longo dos anos, talvez depois que ela saia do colégio e vá para outro colégio que não tenha Libras? E como é que vai ser isso, já que é uma coisa tão nova? Eu sei que é um primeiro passo muito importante, então como é que você vê o futuro, né, de manter o interesse da criança na Libras? É uma pergunta interessante, né? Como é que a gente vai ter o contato depois que a criança não estiver mais na escola, né? Por isso que a gente fala muito da importância da família nesse momento, né? Hoje eu tenho muitos alunos que seus pais começaram a ter interesse por conta desse primeiro contato com os filhos, né? Com a Libras, esses sinais básicos, né? Essas saudações, o agradecimento, o sinal de nada. Então os pais começam também a ter curiosidade e interesse através dos filhos, né? Então os professores também, não só eu que sou surda, né? Sou a única surda da escola, não sou só eu que uso sinais, né? A língua de sinais na escola, outros professores também passam a usar. Então alguns pais, por ter contato com os outros professores, acabam tendo interesse, né? Então tem pais que chegam para mim, olha, minha filha está fazendo tal sinal. E às vezes esse interesse dos pais acaba estimulando que os filhos continuem aprendendo, tendo contato depois que saem da escola, né? Porque eu uso a língua de sinais não só na parte pedagógica mesmo, né? De ensinar algo para a criança, mas no dia a dia da escola é uma língua que eu uso todo dia e os pais veem isso, né? Quando os pais chegam na escola e me veem desse jeito, os pais se interessam e eles vão ser esse elo para que as crianças tenham, né? Continuem tendo contato depois que saem da escola. No caso, a minha pergunta é a seguinte: por exemplo, a criança, vamos falar criança, jovem, adulto em geral, ele tem, por exemplo, aquela parte associativa, por exemplo, médico, injeção, medo, ele faz essa associação referente a sentimentos, sensações, ou não, simplesmente ele é construído com o passar do tempo? Sim. Às vezes, uma criança, né, que vai pegar alguma coisa que não é permitido, que ela não pode fazer isso, né? Com a minha expressão facial, né, com a minha parte emocional, né, eu mostro no meu rosto que aquilo não pode ser feito. E a criança percebe que algo está errado, ela demonstra isso também pela sua expressão facial, que é natural, e chora, né, porque eu briguei com ela. Então, esse momento, as crianças fazem relação mesmo, né, com a língua de sinais, que tem a expressão facial, com algo bom ou algo ruim. Há essa relação, sim.
Então, mais uma vez, na universidade onde eu estudei, em Lyon, tem um pequeno laboratório de estudo da língua dos sinais. E tem o professor que é lá, que é surdo sinalizante. E é um pouco engraçado, porque quando ele era jovem, ele era roqueiro. Ele tinha um cabelão, e o signo dele é cabelão, é uma coisa sobre cabelo. E hoje em dia, ele é calvo. Aí, mas ele continua usando esse signo de um jeito um pouco irônico. Era principalmente sobre isso. Eu tinha uma pergunta, mas eu esqueci. Então, eu tenho uma pergunta não relacionada ao que eu estava falando. Em relação a pessoas como eu, que tem muito interesse em aprendizado de Libras, linguagem brasileira de sinais, mas não tem nenhum conhecido que fale Libras ou que seja surdo-mudo, que também queira aprender, sei lá. Como pode ser facilitado o aprendizado para pessoas como eu? Como pode ter a prática para essas pessoas? Se tem alguma comunidade que pode ser ingressada, algo assim? Então, respondendo a primeira pergunta, como é que pode, né? Como é que a pessoa não mudou o sinal e mudou a característica física dela? A gente pode pensar no nome, né? No seu próprio nome próprio. Tem gente que depois que cresce, que percebe qual é o nome, não gosta do seu nome, mas não muda por isso. Né? Então, o sinal da pessoa, né, como a pessoa é conhecida, é o sinal que ela vai ser conhecida pelo resto da vida. Então, mesmo que ela não tenha mais aquela característica, ela vai continuar tendo aquele sinal. Para responder a segunda pergunta, onde é que você pode ter acesso à língua? Né? Antes de responder a tua pergunta, eu queria só fazer uma correçãozinha, só com a expressão surdo-mudo que você usou. A gente não é uma expressão usada na comunidade surda pela comunidade surda, porque mudez, mudo, né, tem uma outra retratação. A gente usa a língua de sinais, né, nós usamos nossas mãos como a nossa voz, né, a gente se comunica através dela, né, e a gente, além disso, dentro da comunidade surda, a gente tem surdos diversos, inclusive surdos que são oralizados, que eles falam, sim, ou surdos que não fizeram tratamento fonoaudiólogo e aí não falam, ou aqueles que não preferem falar, né? Mas a gente não utiliza essa expressão mudo ou mudez, porque mudo, por exemplo, a gente fala de uma TV, que a gente vai tirar o som da TV e ela não tem nenhuma expressão, não nos informa nada porque está sem som, então mudo. Né? A gente não usa esse termo mudez porque ela pra gente é pejorativo. Sobre aprender a língua, ter essa língua, né, a comunidade surda é uma comunidade que ela está aberta para qualquer pessoa. Né? A gente não está aqui, a gente não está fechado no nosso grupo e só conversa com quem é fluente. Não. Né? Às vezes as pessoas têm medo de chegar até o surdo. Né? Então, não precisa, se você não sabe, você pode chegar basicamente tentando conversar, né, tentar uma conversa mais intuitiva, com gestos, depois com o tempo você vai ter contato. Instituições que oferecem cursos, nós temos também. Nós hoje temos o CREAS, nós temos a FENES, então nós temos algumas instituições locais que elas oferecem cursos de Libras, só que você vai aprender mesmo, de fato, a língua em uso pelo contato com outros surdos. Né? Então, se você tiver contato com surdos ou com pessoas fluentes em língua de sinais, que usam a língua de sinais, você vai aprender muito mais e muito eficazmente do que um curso. Porque um curso você vai, uma vez por semana, sistematicamente ter aquele conteúdo, diferente de você ter um contato diário com uma pessoa que é falante da língua. Então, você pode participar de momentos que os surdos estão, em festas, em associações que os surdos estão presentes, e aí você vai com certeza aprender, ter contato e aprender a Libras, certamente. Então, muito obrigado, Marina. Foi uma apresentação maravilhosa e eu sou muito feliz que você seja professora das minhas filhas, que elas já demonstram lá em casa também algumas palavras em Libras e gostam muito. E sempre que a gente pergunta, né, quem é que você gosta na aquarela, elas sempre falam a tia Marina também. Então, obrigado. Parabenizo também a você pelas suas filhas, elas são muito interessadas, participativas, querem produzir desde o começo. Né? Ela não teve aquele estranhamento de que é uma coisa diferente, mas rapidamente elas
foram perto, aprendendo, tem outras famílias, né, outras crianças, que na verdade todas elas têm assim, sido maravilhosas, né, nesse momento, para pensar numa sociedade, né, inclusiva, sem preconceitos. E eu fico muito satisfeita, é muito gratificante ter esse acesso com essas crianças, né, as suas filhas, porque é muito emocionante, porque elas sinalizam, e só naquele momento eu já me sinto emocionada, porque eu penso, quando elas forem adultas, elas vão ter uma outra posicionamento, uma outra postura com pessoas surdas, elas vão saber se comunicar e pode mudar a vida de outras pessoas, pode ajudar muitas pessoas, porque a gente pode pensar de fato numa sociedade inclusiva, bilíngue, né, reconhecendo a Libras como uma outra língua que é usada nesse país.